Olá, tudo bem? Hoje a gente vai trazer um tema para vocês um pouco polêmico. Pode ser. E nada mais, nada menos para me ajudar nesse tema tão polêmico, a minha amiga Alessandra Barganhão. Dá um oi para todo mundo, Ale. Oi, tudo bem? O que a gente vai falar aqui? Sou psicanalista, fazemos terapia, então nada mais justo do que conversarmos sobre o que me trouxe para a psicanálise. Ela, enquanto amiga, sabe disso, enquanto paciente de outras psicanalistas, sabe disso, enquanto mulher, sabe disso. E eu tenho certeza que você vai se identificar muito com esse passeio que a gente vai começar agora. Então, vamos lá, as apresentações formais, né? Porque eu não sei se você já me conhece, sou Andresa Tataciori, sou psicanalista e vamos conversar hoje sobre relacionamento. E aí, nada mais, nada menos do que a Alessandra. Se apresenta, Alê, por favor. Bom, eu sou a Alessandra Barganhão, sou CEO do Saber Ser Instituto e eu costumo me definir como uma profissional que ajuda as empresas a terem melhores resultados. Então, de forma bem resumida é isso, mas visita lá a minha página no Saber Ser Instituto que você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Isso aí. E ela é tudo isso que ela falou. E hoje ela vai ser a minha companheira nessa viagem. Então vamos lá. Vou contar para você um pouquinho como que eu cheguei. Ela já sabe, mas ela vai me ajudar. Como que eu cheguei na psicanálise. Eu vim de um relacionamento de bastante tempo. E um relacionamento que findou, porque tudo acaba, né? Tudo tem começo, meio e fim. E esse relacionamento acabou. E eu sofri num grau elevadíssimo. Sim, muito bem. Como a grande maioria das pessoas, eu vim para a psicanálise, para a terapia, através da dor. É assim que a gente vem. Porque na teoria, né, Ale, a gente deveria vir pela alegria, pela felicidade. Eu vou lá para procurar o meu autoconhecimento. Eu vou melhorar, eu vou, né, transpor barreiras, vou atravessar portal. E na verdade não é nada disso. A gente chega numa terapia, seja ela na psicologia, na psicanálise, eu já expliquei aqui qual é a diferença para vocês, através da dor. E foi assim que eu cheguei. Então eu tinha vindo de um relacionamento muito difícil e que me causou a própria separação, muita dor. Então eu virei, né? Eu tinha acompanhamento com uma psicóloga, o que para mim não estava resolvendo. Não significa que não seja bom, mas para mim, naquele momento, não estava sendo suficiente. E eu mudei para a psicanálise. Foi ali que eu comecei a descobrir coisas que eu não conhecia que existiam dentro de mim. E eu gostei tanto, eu melhorei tanto, que eu comecei a estudar a psicanálise. Naquele momento era para mim, era só para que eu melhorasse. Foi puro amor próprio. Depois eu descobri que era amor próprio. Na hora você não descobre, porque o sofrimento ele é tão grande, você tá tão ferida, que você não entende o que tá acontecendo com você. E aí eu comecei a estudar, e eu me encantei, e eu estudei, e eu estudo até hoje, e isso faz alguns bons anos, e aqui já me disseram que eu não posso falar nem tempo e nem o nome das pessoas. Ai, que pena, queria tanto. Brincadeira, é só brincadeira mesmo. Eu fui para a psicanálise enquanto paciente, sou psicanalista há muitos anos também, e como a gente diz em psicanálise, não tem cura, mas eu sou uma paciente em tratamento. Se você me acompanha aqui, você já deve ter ouvido, né? Nos ouvidos a gente falou isso em outro podcast, porque somos bariátricas, né? Então não temos cura, temos tratamento. Ah, então não resolve nunca? Claro que resolve, cara. Resolve sim. Só que você é um ser humaninho em tratamento. Os seus traumas fazem parte de você, suas feridas fazem parte de você e não te deixam piores por conta disso. Muito pelo contrário, te deixa muito melhor.
Então, como eu brinquei, né? Brinquei falando a verdade, aqui é um bate-bola. Então, já joguei daqui, agora eu vou jogar lá. Porque ela sabe dessa história. Ela viveu junto comigo. Então, ela sabe até quem é. Mas ela também não pode falar. Porque se a gente falar que a pessoa vai nos processar, e aí a gente vai ter que dar toda a nossa fortuna para pagar processo, então a gente não vai fazer isso, tá bom? Mas para começarmos esse bate-papo, e como eu falei há pouco, relacionamento sempre interessa para todo mundo. Até então é o que você precisa saber, tá bom? Vamos lá, Lê, toca comigo. Então, né, eu acompanhei esse processo, também já vivi vários processos parecidos. Ninguém é ileso, né? Que você também acompanhou. Alguns. Mas o que eu acho importante, né, além da gente ressaltar a questão dos relacionamentos, é o papel da terapia, independente da linha, se é psicanálise, cognitivo, comportamental. Não importa, né? Com qual você se identifique, né? Mas eu não gosto muito de falar assim, mas assim, eu sou de uma época... Tá mostrando a idade. Aonde a terapia... não era vista assim, como doida, né? A pessoa que precisava de terapia. Só vai doido pra lá. Não, né? imagina, as pessoas tinham vergonha de falar que fazia terapia. Eu vou na consulta. Quando você tá toda uma consulta. A gente escondia, né? Eu lembro, eu tinha muita vergonha antigamente. Nossa, eu jamais falaria que eu estava em terapia. E hoje eu vejo que é uma coisa muito natural. As pessoas até falam, o quê? Você não tá fazendo terapia? Como assim? Não acredito. Como que você A pessoa já fica, puxa... Desconfia. Eu acho que eu tô... Alguma coisa tá errada. Então, eu acho que esse processo melhorou muito, mas ainda é no foco do que você comentou. É pela dor. Sim. Já existem algumas pessoas que estão procurando para se conhecer, para melhorar a carreira, para se relacionar melhor, para ser uma pessoa melhor, mas a grande maioria é pela dor. E assim, o meu caminho inteiro, desde que eu comecei terapia, foi pela dor, né? E continua sendo muitas vezes, mas eu já consigo equilibrar, né? Então a gente trata as dores, mas também trata o autoconhecimento, que é o que nos faz, né, ser uma pessoa melhor. Eu não sei, você sabe, eu venho no canal, às vezes eu falo umas coisas que dá polêmica, mas você me entende, né, amiga? Perfeitamente, a gente gosta. A gente gosta de uma polêmica. Porque a gente sempre fala, se você não... A gente quer que você fique, ó, a gente te adora. Mas se você não quiser ficar pra ouvir, né, as nossas polêmicas, você pode apertar lá o dedinho de tchau. Só não cancela a gente, por favor. Mas assim, você não precisa continuar. Mas uma polêmica sempre é uma polêmica. O que você quer causar? Eu acredito, é um pensamento que eu tinha. E aí, assistindo um vídeo, eu repensei. Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela tá passando por uma dificuldade e ela veio procurar ajuda, a gente conversa, a gente sai, e ela fez um comentário: nossa, a nossa amizade, ela é uma terapia para mim. E eu fiquei muito feliz com isso, de saber que você está fazendo bem para a pessoa. Tô ajudando, né? E eu, por exemplo, já falei várias vezes, a dança é uma terapia para mim. Ok. Então, assim, eu entendo esse sentido porque eu acreditava muito nisso, mas não são terapias. Terapia é um trabalho feito por um profissional, alguém que estudou, entende, conhece e vai te ajudar a percorrer o caminho, seja do autoconhecimento, da cura, do que você estiver precisando. É que essas atividades muitas vezes são fugas. Então, em vez de eu olhar para o problema e resolver, eu fujo para dança, eu fujo para uma amizade, eu fujo para uma viagem. E não que isso esteja errado. Não. É
ótimo, aquilo que te deixa feliz, faça e faça muito, né? Seja feliz, curta, mas não substitua isso por um trabalho terapêutico. Exatamente. Extremamente bem colocado, né, Ale? Eu vejo isso todos os dias no consultório. Até, claro, não o paciente que já está, mas o paciente que chega, ele pensa assim, né? Porque ele acha que eu vou ler tarô, né? E nada contra tarô. Quem que não gosta de um tarô aqui? Uma boa abertura, a gente tem várias pessoas para te indicar. Mas assim, no caso, eu não abro tarô, né? Mas, por isso tem pessoas que fazem isso. E o paciente ele chega para mim querendo uma abertura de tarô, modo de dizer, uma poção mágica, algo que eu vá lá, ele precisou ir chegar, pagar a consulta e eu vou falar para ele. E não é isso. Por isso que pegando um gancho do que você falou há pouco, a sua grande maioria, eu, você e sua grande maioria, chega para terapia por conta da dor, né? E o paciente, ele acha que ele vai conversar comigo e que eu vou virar amiga dele. E eu não sou amiga dele, eu sou sua amiga, né? Eu sou amiga das minhas amigas, dos meus amigos, eu não sou amiga de paciente meu. Ah, o seu paciente é seu inimigo? Claro que não é nada disso. Porém, o que você falou, o terapeuta, seja ele a abordagem que utilizar, a linha que for, ele é o profissional, né? Ele não vai adular você, passar a mão na sua cabeça, te dar a sua opinião. É o que eu sempre falo aqui. Filho, filha, você pra mim, cara, namorando, casando, ficando, conversando, sendo amante, tendo um filho, 2, 15, morando no Iapoque, no Chuí, faça o que você quiser da tua vida, cara pálida. Eu ia falar uma coisa, mas eu não posso. Eu ia falar um palavrão. Já falei que cagando não é palavrão, né? Posso falar. Tô cagando. E não é no sentido ruim, não, cara. É isso mesmo. O que significa? Meu paciente sabe quando eu digo isso. Não é importante para a Andresa, porque não é a Andresa que está lá, e sim a terapeuta. Então, dentro do setting terapêutico, quem vai me dizer o que quer é você. Para mim, se você for bissexual, homossexual, participar de um trisal, tá tudo ok. Então, a terapia, ela faz exatamente o que você falou. Ela te conduz naquela decisão. Não sou eu que dou o norte. Quem me dá a resposta é o paciente. E ele acha isso surreal quando eu digo. Por quê? Porque a gente trata, principalmente na abordagem que eu conheço, que é a psicanalítica, a gente trata sobre associação livre. O que é isso? É a fala, é a cura pela fala. A gente usa muito essa palavra. É a cura pela fala. Então, assim, não sou eu que falo, ai, Ale, não é para usar o pink. Mas você gostou do pink, você vai me dizer que você gosta do pink. E como você vai me dizer a solução para os seus problemas. Mas eu não sei, sabe? Você sabe, tá dentro de você. A gente tem técnicas, não vou contar aqui porque, né, são técnicas de setting terapêutico, que às vezes o paciente fala, não sei como resolver isso, a gente vai, né, a gente caminha e ele acaba soltando. Só que até uma coisa para você saber, ninguém fala o que não tá dentro. Ninguém fala o que não pensou. Como? Né? Se você gosta de pink, você tem um motivo. Então, e é um exemplo bem tosco esse que eu acabei de falar. Então, o que acontece? Tudo está dentro da gente. Então, a gente tem o problema e a gente tem a solução. Só que, por vezes, a gente não sabe. É o que eu falo aqui todas as vezes. Quando eu chego na minha analista, eu chego para ela com o problema, com a solução. Eu comento a solução desse problema e pergunto para ela. E ela brinca, fala, ei, Andresa. Cara, por quê? Porque eu não sei, eu vivo dentro da ilha. Eu sou os meus sentimentos. Então, eu não consigo resolver os meus problemas. Por isso que eu preciso de outra pessoa. Quantas vezes eu chego na Lê enquanto amiga? Ok, me dá opinião dela enquanto amiga. Mas terapia é com a Luana, não é com a Lê. Então, tem uma diferença surreal que a gente precisa mesmo dizer, né? E é o que você falou. As pessoas vão pra fuga. Não, vou sair com uma amiga, vou beber... Vou sair com um boy novo, vou fazer isso, vou arrumar... Cara, a gente tem super força. Eu sou a primeira que falo, vai lá aproveitar a vida. Porém, também faça terapia. Isso não faz diferença na vida? Muita diferença. Faz na sua? Total. Conta se faz na sua. E tanta diferença que eu
estou trazendo isso para a minha empresa. Porque Boa. eu entendo assim, o ser humano, ele é um corpo, ele tem uma mente, ele tem uma alma. Tríade, né, Ale? A gente fala sempre isso, Isso. Né? E ele precisa cuidar dos três. Como que ele cuida? Uma das formas é através da terapia, né? Que vai ajudar a mente, que vai automaticamente ajudar o corpo, muitas vezes a alma também. Sem dúvida que sim. E eu fico pensando que se a sacada pra gente conseguir se entender, caminhar melhor, ser uma pessoa melhor, ser mais feliz, seja o que for, é o autoconhecimento. E aí eu ficava pensando, a empresa, ela é um organismo vivo. Ela é um corpo. Sim. Toda empresa tem a sua forma, o seu corpo. Sim. E ela precisa conhecer esse corpo. O quanto que realmente as empresas se conhecem, se entendem. Ponto, né? Né? Nós estamos numa época onde as empresas estão voltadas para a questão da saúde mental. Existe uma preocupação muito forte com isso. Mas, ao mesmo tempo, eles também buscam uma receita. Igual as pessoas que procuram querem uma receita. Então, assim, Alessandra, minha equipe tá desmotivada. Qual é a receita? Faz um treinamento aí, uma receitinha de bolo e traz a motivação. Eu sigo, né? Minha equipe precisa desenvolver tal competência. Não tem a receita do bolo. Não. Eu vou lá, eu preciso conhecer as pessoas, entender como é que funciona. Porque a partir do momento que as empresas, vamos falar, os donos, os proprietários, né, entenderem que esse corpo da empresa influencia diretamente no resultado e ele precisa apoiar esse corpo, né, com ferramentas para que eles possam realmente caminhar junto com a empresa. E por isso, né, que eu estou aqui falando, mas qual que é o objetivo? Eu acredito muito que dentro da empresa tem que ter um profissional da psicologia, da psicanálise, independente, um terapeuta, para apoiar essa equipe. Porque é o que você falou, a gente tem problema de relacionamento, aconteceu, bateu o carro, não sei, qualquer coisa no dia a dia, né? Nós somos seres emocionais, então você vai com aquela energia para a empresa, isso vai impactar. Fora as questões dentro da empresa, questões de liderança, questões de relacionamento. Então, isso existe, não adianta a gente dizer que não, né? Querer camuflar, né? Não dá para camuflar. E então eu acho que se tivesse um profissional, né, dentro da empresa à disposição para socorrer possíveis questões, né, que as pessoas não estão conseguindo lidar, isso seria assim fantástico, né? Ajudaria a empresa, ajudaria as pessoas e tudo ao redor, né? Não sei qual que é a sua visão em relação a ter um profissional desse como um funcionário mesmo, né? Fixo lá, ou talvez para criar uma certa distância de uma empresa contratada para ficar lá, né? Mas é uma coisa que eu me preocupo bastante e eu queria saber, a gente nunca conversou sobre isso, né? Qual é a sua visão? Mas você estava falando e eu estava pensando, né? O que aconteceu comigo naquela época. Então, quando eu me divorciei, eu era gerente de uma equipe grande, né, de pessoas. Então, eu tinha responsabilidade sobre mim, que naquele momento era zero, eu não sabia nem o que eu estava fazendo na vida. E eu continuava, claro, né, a nossa vida ela é feita de várias áreas. A área do relacionamento estava fim, né, as trevas. Eu não conhecia o fim do poço, eu conhecia o subsolo do poço. Eu fui pro arregaço, né? E eu não tenho a menor vergonha e medo de falar isso, porque eu fui mesmo e me tornei muito forte a pessoa que eu sou hoje.
é muito por conta dessa Andresa, daquela época, porque eu me tornei forte demais, porque eu fui para aquele lugar e eu já conheço a saída. Então eu posso voltar e tá tudo tranquilo, porque eu sei por onde eu saio. E você falando isso me fez lembrar que, ok, aquela área tava uma merda, tava mesmo, mas eu continuava sendo mãe, profissional, filha, irmã, amiga, motorista do meu carro, pagante dos meus boletos, né, funcionária empregada da minha casa, eu continuava sendo a cozinheira da minha casa, eu continuava sendo quem eu era. Claro, e quando você tem, principalmente o cargo de gestão que eu tinha, eu não podia chorar. Eu tinha que seguir. E como que você se expõe ao... Não que eu tenha problema com isso, mas assim, para quem que eu ia falar? Eu ia falar pro meu chefe, ele ia falar assim para mim, pau no seu nariz, porque é onde ele ia falar mesmo, que você entendeu, e ferre-se e vai trabalhar, pioa. Você tem que trabalhar, tu é paga para isso. Agora é o que a gente está falando aqui. Eu sou corpo, mente e alma, eu tava arregaçada de dor. E eu não tinha para quem falar. Na empresa. Ah, mas você vai falar na empresa? Tá, nem que eu não falasse o que era, mas pelo amor de Deus, alguém me ouve. E eu não tive esse apoio. Eu tive da terapia, tive de amigos, eu tive de todo mundo, mas na empresa que me tomava boa parte do meu dia, onde eu tinha que estar, uhul, que legal, sem motivação nenhuma, zero, motivando o peão que tinha que trabalhar, porque tem que trabalhar por ele, mas eu tenho que estar lá, uhul, uhul, que todo mundo que é líder aqui sabe que é isso. Aqui a gente não trabalha com hipocrisia. Você tem que estar motivado o tempo todo para motivar o peão que não quer trabalhar, cara. É real, é verdade. A gente não trabalha com hipocrisia aqui. Só que eu não estava capacitada para aquilo naquele momento. Eu estava perdida. Tinha aberto um buraco. Ui, olha, abriu mesmo, né? Até o microfone foi embora. Abriu, tem que voltar, porque senão eles me dão bronca. Voltou? Tá ótimo. Abriu um buraco embaixo de mim e eu estava caindo em queda livre. E como que eu fazia para segurar uma equipe grande que olhava para mim e precisava da minha motivação? Então, naquele momento, faltou essa profissional. E eu estou falando de um problema, relacionamento amoroso. Mas a gente tem perdas homéricas. A gente tem lutos diários, que não são só lutos de entes queridos. A gente vive vários lutos diariamente. Então, como você falou, que seja uma pessoa funcionária da empresa, prestadora de serviço, que ela venha por uma outra empresa, que você vá, que você ligue. Hoje em dia, o online, cara, o toque de um dedo no seu celular, uma chamada que te salva naquele momento, e eu vejo isso tão importante. Os meus pacientes me têm ao toque de um dedo. Eles sabem que se eles estiverem precisando de mim, eles me chamam na hora. Então, assim, eu estou pronta a todo e qualquer momento. Então, por que não disponibilizar isso numa empresa? Uma psicanalista, uma terapeuta, psicóloga, não importa a abordagem que você quiser, 2, 3, dependendo do número de funcionários. Por que não disponibilizar isso para a pessoa? Não é que vai fazer a via do terapeuta, não é uma análise individual, mas naquele momento de sofrimento te impede sim de fazer algo que você naquele momento esteja pensando, entende? Porque todo mundo aqui, de novo, sem hipocrisia, todo mundo aqui pensa em algo que não é tão legal assim. Então, se você tiver alguém para te ajudar, te evita e te ajuda sob várias óticas, não é? Muito. Salva a sua vida, salva E a do próximo. A do próximo. Do seu próprio chefe. Da empresa. Do dono, né? Do dono. Eu me mantenho aqui. Do mundo. Exato. Uhum. É uma sinergia, né? A gente é o organismo vive vivo, num né? organismo vivo e parece que não, mas uma coisa vai influenciando a outra. E quanto mais a gente criar esse círculo, essa egrégora, se é que posso chamar assim, de cuidados, claro, de respeito pelo outro, sabe? Honrar a história de cada um, né? A gente está falando aqui de relacionamento. Quantas pessoas a gente
tá conversando, você não imagina o que ela já passou diante de vários relacionamentos. Quando você conhece uma nova pessoa, você não sabe a história. Não. Então, assim, qualquer coisa que você fale, que você faça, isso impacta, né? E não tem como a gente prever, Não. mas tem como a gente respeitar, honrar, né? Ajudar. E isso é uma coisa que eu tenho também pensado bastante, que é a questão de relacionamento, porque... Resumindo um pouquinho a minha vida. Eu já sei, mas ela vai resumir pra vocês. Resumindo aqui, gente, Tá, são só 52 anos. Eu sou uma criança ainda. Como é que Freud diz? Somos crianças em tratamento. Ela decorou, nem esperou eu falar, isso aí. Tô aprendendo aqui de Freud. Já tô gostando dele também. É uma beleza. Mas a gente vai acreditando em algumas coisas, né? Que a gente tem que ter um relacionamento para ser feliz. Eu preciso encontrar alguém. E aí você ouve na infância, você tem que ficar bonita para ter um marido. Você tem que emagrecer, senão você não vai namorar. Você tem que... E a gente cresce acreditando que, assim, a vida é ter um marido e ter filhos. E se eu não tenho, eu não sou feliz. E a cobrança, como você já casou? Vai ter filho? Só teve um, não vai ter outro? É algo que, assim, isso, graças a Deus, já mudou muito, mas ainda existe. E eu vejo que depois de passar por tantos, né, altos e baixos, e tá feliz e tá triste, tá num relacionamento e não tá, e tá sozinho, e tá solteira. E não é porque tá no relacionamento que tá feliz, né? Você aprende isso também, não é verdade? Não, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. É a nossa vida. Mas, eu vou voltar naquela questão. O relacionamento mais importante da sua vida é o seu com você mesmo. Quando a gente cria esse relacionamento conosco, de respeito, de incentivo, de entendimento, de se desafiar, de ser verdadeiro, que a gente mente tanto pra gente também, né? Nossa! Oh, meu Deus do céu! E então eu me sinto hoje assim, sabe? Construindo uma relação comigo, verdadeira, e entendendo que o outro, ele vai gostar de mim se fizer sentido e for importante pra ele. Se não, a gente é feliz. Sendo um ser sozinho, um ser único. E existe vida sem o casamento. Marido existe. Existe vida sem o casamento. E você me fez lembrar uma situação. Aqui o podcast é nosso, eu posso falar. Não posso falar nomes, mas eu posso falar das histórias e estamos falando das nossas, né? Chegou uma pessoa XPTO na minha vida com uma soberba. E aí eu respondi para essa pessoa, camarada, eu já era feliz antes de você chegar. Obrigada, mas assim, o que você traz? Você só traz além... Olha aqui, vamos lá, vamos deixar claro, né? É bom. Vamos deixar claro. Aqui, quando a gente fala que a gente precisa se amar, é a gente próprio, né? A gente é bem amada por nós mesmas. Ninguém aqui tá fazendo apologia a nada, ninguém tá levantando uma bandeira a nada. Cara, de novo, vamos falar pra deixar claro. Se você quiser namorar, ficar, transar, ser amante, ficante, conversante, fica à vontade, porque a gente também é super à vontade para isso, tá? Rótulos não nos definem, o que não significa que a gente não goste deles, ó, fica a dica, hein? Mas é o seguinte, o que acontece? Lembra que eu falei há pouco que eu estava destruída na área do relacionamento, né? O que acontece? Quem se coloca nessa posição e quer de fato... se reconstrói, e foi isso que aconteceu comigo. Então hoje, passado bastante tempo, obviamente que já tive várias outras experiências e aprendi exatamente isso que você falou, porque no final a gente é sozinho sim, e isso não é triste,
Muito pelo contrário. Ah, então você se curou, você não tem mais ninguém? Para, né? Claro que sim, cara. É óbvio. Óbvio que sim. Só que é o que eu falei, a gente já chega feliz. Então, a sua troca, ela é muito mais intensa. Porque é aquela brincadeira séria, né? O que você tem para me oferecer? Então eu já listo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, você vai chegar o quê? Cara, isso não é pejorativo, muito pelo contrário. Eu falo sempre uma coisa e as pessoas confundem. Então eu vou explicar aqui para você não ter dúvida. Existe um oceano de diferença entre o precisar e o querer. É um mundo de diferença. Precisar aos 52 e aos 47, na boa, cara pálida. A gente não precisa de mais nada, né? Se a gente não fez nada até aqui, tá errado com a gente. Então, assim, a gente não precisa, ok? Nós não precisamos, então fica tranquilo. Porém, a gente quer. Entende? A gente quer. Claro. E isso faz toda a diferença. Então, a gente quer sim um relacionamento, mas aqui eu não vou falar pra você se a gente tem ou não, tá? Porque aí vai que, não é? Não é um podcast pra denegrir gente... casamento, namoro, relacionamentos. Pelo contrário, a gente incentiva, adora. A gente gosta pra caramba. Não tenha dúvida. Então, quando a gente diz que a gente quer... é porque isso nos faz bem. Isso é uma das tantas áreas que a gente tem na vida. Então, a gente é excelente profissional, sim. Eu, no caso, sou mãe de gente viva, que tem 2 perninhas. Ela é mãe de pet, que tem 4, também é viva. Né? Então, assim, a gente continua com a nossa vida ok em todas as áreas. E a do relacionamento, que é o que a gente... né, elencou para falar hoje, e também vou te dizer para você ficar de boa, tá ótima, porque é isso, porque a gente aprende, e horrível seria dizer que a gente passou por tudo que a gente passou e não aprendeu. Então, eu vou dar uma dica. Você que tá chegando agora, quando você se deparar ou comigo ou com ela, entenda que se você ficar, é porque a gente te quer. E não porque a gente precisa de você. Isso, estou falando de relacionamento, mas isso em todas as áreas. Vou falar de amizade. Eu não preciso. Preciso de você, Alê? Não, tenho várias outras amigas. Você precisa de mim? Não. Você também tem outras amigas, não tem? Tenho. Mas você me quer? Muito. Eu te quero. Viu? Eu também te quero. É essa a diferença. E a gente se quer, ó, há muito tempo, mas a gente não se precisa. É diferente. Né? É o olhar para dentro de si, o quanto eu sou bem amada por mim. E para finalizar esse meu discurso aqui, do que você falou, que é muito interessante, a gente é ser humano sozinho. Isso não é triste! Pelo contrário, isso é surreal! Faça por você, faça por onde. Quanto mais você fizer para você, mais você vai ter o outro. É o que eu falei, você já chega feliz, ó, já sou feliz, você só vai aumentar a felicidade. E se você for embora, eu continuarei sendo feliz, porque a vida anda. Ai, você é leviana, para de ser tonto. Claro que não, não é nada disso. Presta atenção, não tem leviandade nenhuma aqui. Não é isso. É que se vive os ciclos. Não é? A gente brinca, aquela pessoa passa na sua vida e você também passa na vida do outro como bênção, como lição. Uhum. E tudo tem começo, meio e fim. Pode durar uma semana, um mês, um ano ou uma vida inteira. Eu só vou, para terminar este meu discurso e deixar a palavra com você, eu falo sempre isso a meu respeito. Eu vivi uma história, e nesse podcast cabe falar, romântica, se assim você me entende, que durou 15 horas. Olha como eu sei. Foi algo surreal. Eu me lembro até hoje. Isso faz algum tempo, eu não vou falar aqui porque eu não posso expor ninguém, porque ninguém me deixa falar nome. Imagina que eu falaria esse aqui. Imagina o que a pessoa que tá me ouvindo, vendo, tá pensando. Pense o que você quiser, a mente é livre. Mas, enfim, voltando, durou 15 horas. E já faz, ó, um tempão. E eu me lembro até hoje do que significaram
essas 15 horas para mim. Então, eu sempre falo, o nosso inconsciente, ele é atemporal, que bom. Ele não sabe que durou 15 horas. E também ele não compara com outra situação que tenha durado tantos anos. O que traz para mim são lembranças maravilhosas de momentos extremamente bem vividos e aproveitados. Eu sabia naquele momento que duraria pouco tempo. Então, eu aproveitei ao máximo. E hoje, eu falo sempre dessa história. Eu acho que eu vou gravar um áudio e mandar pra alguém. Eu não sei se a pessoa sabe disso. Mas vale a pena. Vale. Vou fazer, decidido. Vale. Vou fazer porque é justo que o outro saiba o Sim. quão bom ele foi, o quão bem ele fez, né? Independente de qualquer coisa, aqui não tem falso moralismo, aqui não tem regra, a sociedade, você se vira aí, cara pálida, faz o que você quiser. Mas as pessoas precisam saber, né? Principalmente as pessoas que moram dentro da gente, o quão bem as situações nos fazem. Era isso. Agora toca você que eu vou lembrar das minhas 15 horas. Você pensou também? Lembra de algumas horas aí boas que você teve? Todo mundo tem. Eu sei que você tem também. Vai, fala que eu vou aqui me deliciar com as minhas. Sensacional! E eu estou aprendendo a fazer isso também. Não essas 15 horas, porque, não é? Pá, cada um tem as suas 15 horas, as suas 15 né? horas. Dá Tá pra... bom, não dá pra ser todo mundo, né? Deveria. Mas a importância da gente falar o que a gente sentiu, Que a gente sente? o que foi bom, Olha. Principalmente o que foi bom, Uhum. né? Um agradecimento, porque assim, as pessoas não são adivinhas, né? Não. Não dá pra gente saber o que tá passando na mente do ser humano. Não dá. E eu tenho exercitado isso. Se é uma coisa que eu não gostei, eu vou falar, olha, eu não gostei. Uhum. Você sabe, Ale, que você estava falando isso e eu pensei hoje, no banho, antes de vir para cá, eu estava pensando exatamente isso que você falou, porque sou terapeutizada já faz tempo, né? E também pela minha própria profissão, que acaba, que entre aspas, te obrigando a isso, né? Porque eu falo muito pro paciente que ele faz terapia comigo, mas eu também faço terapia com ele. Então, imagina, eu atendo 10, 12, tem dia que eu atendo 16 pacientes por dia. Então, assim, olha o tanto de vezes que eu tenho a oportunidade de fazer a terapia com o paciente, comigo também, né? Então, eu já venho fazendo isso há um tempo e hoje de manhã, no banho eu tava pensando, banho é um dos momentos que você pensa, banho antes de dormir, a hora que você tá sozinha. Banho. É sensacional, quem sabe aproveitar, aproveita muito, né? Não só Lava a alma. o lavar o corpo, como lavar a alma. E eu tava pensando em fazer um agradecimento especial à minha mãe. Olha só, as coisas vêm, né? A gente sente, pensa, enfim. A Bia vai fazer 21 anos e eu não eduquei aquela criança sozinha. Para mim, ela é uma criança sim, tá? E aí você faz o que você quiser com essa informação. Inclusive você, Bia, quando ver esse podcast. Porque ela me ajudou muito, ela me ajuda até hoje a educar a Bia. E óbvio que eu já falei para ela, o tanto que eu sou grata por isso, mas eu quero falar de novo, né? Então, é legal de você fazer isso, de você mostrar isso, de você dizer para o outro quanto ele é importante para você, seja em qualquer relação, né? E para de se emocionar, porque não é só isso, é relação pai-mãe, irmão, amor, ficante, até o seu conversante. Fala pro seu... Sabe que eu vou dizer o que é conversante? Tá. Eu atendo adolescentes, né? Então, conversante é novo. Conversante é aquele boy que você tem, sei lá, obviamente deve ser pelo WhatsApp, né? E aí você só conversa com ele. E ele não vai dali. Eu não sei pra quê que isso existe. Mas é uma nova modalidade. Então, você pode dizer as duas coisas pro seu conversante. Ou que você gosta de conversar com ele, ou que você não gosta mais. Seja para ele querer realmente te conhecer ou acabar por ali. Então, como tudo na vida, a gente precisa falar. E não tem essa de, ai, eu deveria ter falado mais. Eu não falei, não, cara, calma, não é culpa. A gente não tá aqui puxando pela culpa. A gente tá aqui dizendo o que você pode melhorar. E tá tudo certo. A gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com responsabilidade.
É muito diferente. Ah, você não falou pra sua mãe? Já falei várias vezes, eu vou falar hoje de novo. E tá tudo bem. Como eu vou falar? Não falei que vou falar pro boy das 15 horas? Falou. Falei. Falou. Onde E ele fale. estiver, no Iapoque, no Chuí, no Brasil, fora do Brasil. E não importa, né? Porque, voltando, eu gosto das 15 horas. Voltando para as 15 horas, foram 15 horas nossas, minha e dele. E não importa em qual situação, em qual ocasião, em qual momento de nossas vidas. E sim importa que foi uma conexão entre duas pessoas. E isso é surreal. Porque isso tem energia, isso tem conexão, isso tem amor. Ai, mas ele é o amor da sua vida? Claro que não, presta atenção. Eu falo aqui todas as vezes que eu amo o porteiro do meu prédio. Porque é o cara que tá lá me esperando quando eu chego de madrugada, cara. É ele que só falta ir lá pra fora, abrir o portão pra eu chegar. É ele que fala pra mim, Andresa, como foi na balada? Eu falo, tudo ótimo. É ele que vai comigo até o elevador. É ele que sabe que pra caramba eu mando bem no volante, mas ele que fica, vem, vem, vem. Ele esquece que meu carro tem multimídia. Tem a, como é que é? O ré lá, que dá pra ver? É isso aí. E aí, câmera de ré. Lembrei. E ele tá lá me ajudando. Ele sabe que eu não preciso dele, ó. Mas eu quero que ele esteja lá. Entende? Então, voltando às 15 horas, eu já vou passar a bola pra ela, vai acabar com as minhas 15 horas. Foi sim amor. E que bom que tenha sido um amor que durou 15 horas. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. E é vivo na minha mente. Fala das minhas 15 horas pra não ficar triste. Por favor. Cara, eu defendo a ideia de que temos que expressar o que pensamos. A gente sente. Da melhor forma, né? Sim. Se preocupando também com a forma, né? Sim. De expressar isso. Porque Sim, às vezes a gente dá uma exagerada na forma. A gente é emocionada, né? A gente, pra soltar um eu te amo, não precisa de nada. Mas a gente também solta um some daqui que eu não quero nem olhar pra tua cara. Porque a gente é emocionada nos dois polos. Esquece. A gente não é água morna. Terminando o nosso podcast, eu vou tá bom. dar maior apoio pra você fazer esse agradecimento. É? Olha lá, Claro. Tá vendo? É amiga. A gente tem que ter amiga assim. Aquela que te empurra a cometer o crime. É a que te empurra a cometer o crime. Tá bom. Não, e você nunca mais aborde num podcast mãe e filha. Eu sei. Tá Ai, bom, não abordo. Foi sem querer. Que assunto dolorido. Então, assim, verdade. eu não vou falar. Não fala. Não, comenta das Não vou. 15 horas. O nosso a gente perde o foco. Isso, eu exatamente. perdi. Não, mas eu tinha que me explicar com vocês, pra vocês entenderem da minha emoção. Mas assim, porque é um assunto muito delicado. E não adianta, até nas empresas, quando eu vou dar treinamento, uma coisa que é engraçada, quando acaba falando de vida pessoal, claro, não tem como. Gente, não tem Você como. tá com pessoas, tá, gente? Empresas são resultados de pessoas. Treinamento se faz com pessoas. Exato. As pessoas são emocionais, então não tem como eu fazer um treinamento, mesmo que técnico, sim, e não falar, abordar lado humano. Não Impossível. tem como. Impossível. E as pessoas falam, e falam sobre mãe, sobre pai. Quantas vezes no treinamento tô eu e as pessoas lá se emocionando, chorando. Claro. Porque assim, é isso, é vida, né? Faz parte. Então, vamos agradecer sim pelos bons e pelos maus momentos, pelas 15 horas maravilhosas. Todo mundo vai lembrar das 15 horas. E não importa, como você falou, a situação que tenha acontecido. Pode ter sido uma conversa, pode ter sido um passeio, uma viagem, uma noite de amor, qualquer coisa, gente. Mas é o significado. Exato. E as coisas têm significados diferentes para cada um. Então, às vezes, a pessoa saber desse significado é importante. Porque a gente cria uma expectativa. Ele já sabe. Ela já... É óbvio. Não é óbvio. Uma coisa que eu aprendi. Óbvio não existe. Não existe.
Não que é existe. para você não é para mim. Então, se a gente não Exatamente. conversar, não se expressar, isso com a gente, com amigos, com relacionamentos, não importa. Se expresse, seja claro e pergunte se a pessoa, você entendeu? Está claro, né? Para você poder chegar num consenso e realmente se colocar, né? Se expor. Você sabe, tá bom, agora a gente vai terminar, tá? Eu não queria, mas ela já falou, tudo bem. Você sabe que é muito interessante, porque qualquer pessoa que me conheça como amizade, como qualquer outra área da minha vida, facilmente sabe como eu sou. E o paciente às vezes tem muita curiosidade em saber, né? E aí, às vezes eu respondo sim algumas coisas, porque faz parte também, né? E, como eu falei aqui, somos emocionadas. Eu, então, num nível exageradíssimo. Eu sempre falo que água morna não serve nem para chá. Só que eu também vou para os dois polos. E eu falo muito isso para os meus amigos. E aqui eu vou deixar um recadinho para amigos, para relacionamentos, para amizade, para emprego, para minha própria filha, cara. Eu falo, sem falar de mãe, porque, né? Já viram. Mas para minha própria filha, eu falo para ela assim, eu gosto de você por obrigação, porque sou sua mãe, mas é brincadeira, claro que eu gosto dela, óbvio, mas eu gosto também pelo ser humano que ela é, né? Então, que a gente possa falar isso para as pessoas. O que eu quero dizer é, inclusive, os meus pacientes eu gosto, eu só os tenho porque eu gosto. Então, é um privilégio quando você ultrapassa esse portal. Eu brinco que as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, essa daí não tem filtro nenhum, né? Gosta de todo mundo. Mentira, sou extremamente seletiva. Só tenho ao meu lado pessoas que eu de fato gosto, que eu amo de paixão, né? Seja numa amizade, num relacionamento amoroso, todo mundo, tudo, meu trabalho, as coisas que eu faço, as coisas às quais eu me dedico. Por quê? Porque já dizia Freud que temos apenas duas pulsões na vida, que são de vida e de morte. Então aprenda a usar a sua pulsão de vida, né? Para que você não use a de morte. Aprenda isso. Vai estudar, vai para terapia, vai ver curso, vai ver podcast, vai aprender o que você quiser para que você seja um ser humano melhor, para que você possa falar das suas relações, sejam elas amorosas ou não. Aqui a gente brinca, mas é tudo real. E que você não esqueça, como a gente falou tanto das 15 horas aqui, mas é um momento tão pequeno que ele é de tamanha importância, que você seja capaz de viver as suas 15 horas, né? E como eu falei, vou deixar um recado para todas as pessoas, inclusive ela que está aqui do meu ladinho, que estão comigo, que vivem comigo de uma forma ou de outra. Inclusive, posso deixar aqui o recado para a pessoa das 15 horas? Claro, Muito deixe. obrigada. Ela é boazinha, minhas amigas fazem isso comigo. Super valeu, porque tudo vale. Tudo que vem para minha vida sempre vale a pena. Isso é importante porque é por mim e é pelo que eu sou capaz de fazer pelo outro. Então, é um recadinho de agradecimento para todo mundo que tá na minha vida hoje. Se você tá na minha vida hoje, saiba que você é forte. Você é forte. Você é forte. Eu vou falar, Dani, se você é foda pra caralho, cara. O podcast é meu, eu posso falar. Sabe por que você é foda? Porque você é bom mesmo. E não é homem. Bom é só o masculino que a gente faz na generalização, assim. Isso. Seja você mulher, homem, homo, o que você quiser. Se você tá na minha vida, tu é fodástico, entende? Então, era isso que eu queria falar, era isso que a gente queria falar. Foi esse passeio delicioso. Sempre é bom gravar com ela. A gente se emociona sim porque somos seres humanos, a gente gosta, a gente aqui não tem script e a gente não se segura porque a gente é dessas, entende? Então, posso terminar ou você quer dar um tchau? Posso dar um tchauzinho? Vai, dá. Também tô sendo boazinha. É assim, eu trabalho já há 20 anos com treinamento e desenvolvimento. E eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu sei. Eu tenho paixão pelas pessoas.
E eu estou construindo um sonho antigo, que é a minha empresa. Então, eu quero convidar vocês para acessar o Saber Ser Instituto. Tá tão emocionada que tá errando o nome não sabe da nem empresa. O nome da empresa, que absurdo. Eu ia corrigir. Saber que ela tá Ser emocionada. Instituto. Mas vai ter aqui o link, os canais. Você olha aí, cara, dá um clique aí. Fiz um site sensacional. Visitem, divulguem, passem para os amigos, porque é um trabalho que eu faço com muito carinho, muita gratidão. E falando em gratidão, para encerrar aqui, eu tenho uma profunda gratidão por todas as empresas que eu passei. Como eu aprendi. Sim. Como eu sofri, chorei, Mas emoções eu senti. Mas essa trajetória me fez chegar até aqui, me fez ser quem eu sou, fazer o que eu faço. Então é gratidão. Não daria para falar o nome de todas as empresas. Não pode, tem processo. Nem das pessoas. Mas é pura gratidão. Então, assim, muito obrigado por nos acompanhar. Deem suas opiniões, sugiram novos temas. Critiquem, falem o que vocês pensaram. É importante pra gente esse feedback. E obrigada mais uma vez. Por nada. Amo estar com você no podcast, na balada, na sua casa, na minha. Sertanejo. No sertanejo, no modão, que eu gosto sim. Viola. É isso. Bom, então tá. Ela agradece empresas. Porém, eu não posso deixar de agradecer que o nosso podcast foi sobre relacionamento. Então, aqui vai um agradecimento todo especial. Pronto. Eu comecei, eu vou seguir. Pronto. A todas as pessoas, inclusive a que a gente começou nesse podcast, por terem passado na minha vida. Tenham ficado por 15 horas, um dia, uma semana, um mês, alguns anos ou uma vida inteira. Nossa, você tem alguém na sua vida de vida inteira? Claro que eu tenho, não tenha dúvida. Eu tenho e você também deveria ter. A gente divide amores assim, ó, vou te explicar. Amor da vida toda e amor para a vida toda. E eu tenho sim um amor da vida toda. Então, muito obrigada a todas essas pessoas, nem foram tantas assim, que passaram pela minha vida. Vocês me fizeram chegar até aqui, ter toda essa experiência que eu tenho e ser feliz a cada dia. Então, obrigada por cada tijolinho que vocês colocaram no meu lindo castelo. Eu sou mais feliz por ter tido vocês na minha vida. Um agradecimento especial a essa pessoa que me fez olhar para a psicanálise, para me curar quase que em sua totalidade. Lembra que é um ser humano em tratamento. E hoje curar outras pessoas. Então, chega de emoções por aqui, até ia falar errado, emoções por aqui, e fica um agradecimento à minha amiga de sempre, da vida inteira, e um beijo enorme para você. Vá correr atrás das suas 15 horas. Até mais. Tchau, tchau.